Queridos, eu quero, antes de nós orarmos, saber quantas pessoas estão nos visitando hoje pela primeira vez. Temos alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Alguém aqui desse lado? Se tiver assim escondido, denuncia, irmão. Não deixa ele escondido, não. Tem alguém? Aqui desse lado tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Eu passei muito tempo fora, tem umas caras que para mim já são novas, né? Mas talvez não seja a primeira vez. Eu espero que ao final eu possa conhecer também algumas pessoas aqui que ainda não conheço. Amém? Mas sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus. Eu quero orar ainda com você e queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, respirasse fundo, de verdade, aquietasse seu coração e sua alma, no nome de Jesus. Respira fundo para isso mesmo, para aquietar um pouquinho. Se você estiver aí com o coração acelerado, com a mente divagando, no nome de Jesus, não permita isso agora, mas entrega agora toda a sua ansiedade diante de Deus, porque Ele determina e Ele declara que Ele cuida de nós. Espírito Santo de Deus, vem aqui nesse momento, meu Pai, esteja dissipando, Pai, todo o coração acelerado, toda a mente perturbada, todo excesso de futuro, toda ansiedade, ó Deus, que às vezes nos rouba, nos sequestra, ó Deus, toda a emoção, ó Deus, descontrolada, Pai, que o Senhor, ó Deus, aquiete a nossa alma, que o Senhor traga um prumo de equilíbrio no nosso interior, que o Senhor dilate agora a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, que o Senhor, através do seu Espírito, encontre no nosso coração uma boa terra, um solo pronto, descompactado, ó Deus, pronto para acolher a boa semente, semente essa que nós cremos que ela irá produzir, o fruto que permanece a 30 e a 60 e a 100 por um, Pai. No nome de Jesus, repreende toda distração, tudo aquilo que tenta, Senhor Deus, nos roubar, toda ave de rapina, e traz cativo mente e coração, a sua voz e sobretudo a sua palavra, no nome de Jesus. Dê um amém mais forte, mais convicto. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Eu tenho uma palavra, né, como a pastora falou, esse tempo que passamos sempre é um tempo de muito aprendizado, irmãos, um tempo de que, mesmo fora da nossa rotina, e eu confesso, né, eu acho que a idade está chegando, a gente sente falta da nossa rotina, né? Talvez a coisa que mais me inquietou foi sair da minha rotina, sair do meu cantinho, sair do meu tempo. Isso foi muito difícil para mim durante esse período, né? Porque estávamos muito dedicados e de longe não foi em nada um tempo de lazer, de passeio, de turismo, de longe não foi nada disso, mas foi um tempo de dedicação à família mesmo, de apoio, de trabalho, trabalhamos muito, muito mesmo, enfim, muito diferente de tudo que a gente é o nosso dia a dia aqui. E sem sombra de dúvida não deixa de ser um tempo de muito aprendizado, né? Onde Deus começa a trabalhar conosco, sempre, no seu grande amor. Amém? Eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração nos tempos, né, lá, na busca lá, daquilo que o Senhor quis descortinar para nós. Amém? E hoje também o Senhor vai descortinar muita coisa no seu coração. Você recebe isso?
Hoje eu quero falar, queridos, sobre a bênção. E trazer para você hoje, talvez uma revelação e um entendimento claro sobre o que significa isso, né? Porque muitas vezes, independente do tempo de estrada rodada dentro do Evangelho, de caminhada, muitas coisas não se tornam claras para nós. Nós não temos um entendimento claro para nós. E tem coisas que nós falamos. E muitos falam sem ter um entendimento disso. E olha, queridos, isso faz toda a diferença. Nós entendermos faz toda a diferença. Porque quando esse entendimento vem, nós nos apropriamos de algo que passa a ser concreto dentro do nosso coração. Amém? E a bênção é isso. Porque eu tenho certeza de que se aqui eu fosse fazer uma sabatina, talvez nós tivéssemos muitas surpresas. De perguntar, o que é a bênção? O que é a bênção? Você já parou para pensar sobre isso? Falamos muito sobre as bênçãos. Falamos muito sobre abençoar. Mas o que é isso? O que significa isso? Qual a extensão disso na minha vida? E de forma prática, aonde isso me alcança? Aonde isso me atinge? Né? E Deus começou muito a ministrar num texto que todos vocês conhecem e que hoje você vai, e que o Senhor descortinou isso no meu coração, né? E me fez mergulhar e entender, porque o meu entendimento também não era completo. E eu creio que ainda não é completo, mas melhorou bastante. Então hoje nós iremos ser acrescentados, amém? Vamos ter um upgrade espiritual essa noite, de entendimento e de clareza nesse sentido, né? Para saber o que é que significam a bênção, né? Como se traduz isso na minha vida? E um dos grandes marcos, quando nós falamos da bênção, e que todos os domingos nós fazemos, e talvez você não se aperceba, mas ao final aqui, eu sempre estou liberando para você a bênção sacerdotal, ou conhecida como a bênção araônica, né? E nós vamos ler ela aqui agora, porque isso não é uma ideia, isso é algo que está na palavra, lá em Números capítulo 6, Números 6, a partir do verso 22. Olha lá o que é que diz. Disse o Senhor a Moisés: falarão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém? Nós fazemos isso, mas nós vamos entender essa noite de uma forma mais abrangente. Vamos ser expandidos essa noite, né? Quem é que já ouviu falar de um homem chamado Leonard Nimoy? Com certeza pouca gente já ouviu falar sobre essa pessoa. Mas aqueles que
são de uma geração assim mais próximas, igual a minha, já ouviu falar de o Senhor Spock? Quem já ouviu falar do Senhor Spock de Jornada nas Estrelas? Essa nova geração não sabe o que é isso, né? Mas o Senhor Spock, ele era um protagonista em Jornada nas Estrelas. Ele era de outro planeta, era um vulcano, né? E ele tinha uma forma de se cumprimentar e de falar. Isso está escrito, ele já é falecido. Mas eu não sei muito separar os dedos, mas quem é que sabe separar os dedos assim? Pronto. Ele fazia essa separação. Eu tenho um problema aqui de encurtamento, não consigo. Mas ele fazia sempre esse símbolo assim, né? E isso é muito curioso, esse símbolo que fala. Pouca gente sabe, mas o Senhor Spock, ele era judeu. E tem muitos artistas, né, que são judeus e nós não sabemos. Ele era judeu. E ele conta em uma das entrevistas que ele teve, que um dia ele estava na sinagoga. E ele estava cultuando na sinagoga. E exatamente nesse momento da bênção sacerdotal, os judeus, quando vão receber a bênção sacerdotal, todos os homens, eles colocam o talite sobre a sua cabeça, ele fecha os olhos e o rabino libera exatamente essa bênção sobre eles. E ele ficava muito intrigado quando criança, porque ele não sabia o que é que o rabino fazia também naquele momento, né? E ele disse que um dia ele também coloca o talite sobre a sua cabeça e deixa o talite entreaberto e ele abre os olhos. E quando ele abre os olhos, ele vê o rabino orando essa palavra, mas ele estava fazendo esse símbolo das mãos. E ele ficou querendo ter um entendimento desse símbolo. E esse símbolo nada mais é do que o símbolo de uma letra em hebraico, né? Essa letra em hebraico, ela é a letra Shin, e se você for ver o símbolo dessa letra, ela tem mais ou menos essa mesma simbologia, esse mesmo desenho das mãos separadas assim. E essa letra Shin, no hebraico, é a mesma letra, né, que é composto o nome El Shaddai, o Deus El Shaddai, e que representava nessa oração que o Deus El Shaddai era o guardador das portas de Israel, né? E por conta disso, ele, dentro da série, ele sempre fazia esse símbolo, declarando a sua fé e de que declarava que o Senhor permanecia sendo o abençoador e o guardador das portas de Israel, né? Então, é muito interessante isso, porque isso fala sobre a bênção. Mas, trazendo um pouco do entendimento da palavra bênção, tá? A palavra bênção é barash. Ela também tem uma derivação, né, de uma outra palavra que é beresh, e que significa, por incrível que pareça, joelho. Bênção está ligado a joelho. Bênção quer e significa que quando nós estamos de joelhos diante do Senhor, nós estamos debaixo da bênção. Que quando nós nos submetemos a Ele, e isso também para nós traz um entendimento da atitude de se ajoelhar. Por que se ajoelhar? Por que estar de joelho? O que significa estar de joelho? Significa que as bênçãos, elas nos alcançam
quando nós nos colocamos diante de uma posição onde nós reconhecemos quem Ele é e reconhecemos também quem nós somos. Quando nós nos colocamos nessa posição de reconhecimento, por estar de joelhos diante dEle, isso sim, isso denota uma reverência, isso denota uma atitude de adoração ao Senhor. Eu sempre me questionei dentro desse entendimento, porque muitos homens de Deus, avivalistas, homens que tiveram um histórico marcante na história, inclusive de avivamentos, eles tiveram atitudes de lerem a Bíblia de joelhos. E nós temos muitos homens que assim fizeram isso. Sobretudo, o mais significativo foi George Miller, da família de Philip Miller. E conta a história que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Só que, sendo 50 de joelhos. O que é que leva uma pessoa, dentro do seu entendimento espiritual, a ler uma Bíblia de joelhos? Porque reconhecendo de quem está falando, você fica de joelhos. Você está me entendendo? George Miller, ele entendia de que ao abrir das Escrituras, ele não estava lendo um livro, mas alguém estava falando com ele, que o levava a estar de joelhos. Irmãos, isso tem muito a falar conosco. Isso tem muito a dizer o porquê a vida desses homens, a bênção era de fato tão presente sobre a vida deles. George Miller escreveu um livro que fala sobre 50.000 orações respondidas. Você sabe o que é isso? Ele dizia, não existe nada mais relevante na nossa vida espiritual do que você ter uma resposta de oração do seu Deus e do seu amado. Ele registrou todas as suas orações, desde as pequenas às mais significativas. Então, estar de joelhos fala muito do que significa bênção para nós. E isso é algo que nos traz um entendimento, mas no sentido mais amplo dessa palavra, barache, ela também tem o significado de ser próspero, bem-sucedido e fértil. Vamos lá? Próspero, bem-sucedido e fértil. Amém? É claro que tem outras derivações em cima disso, mas essas são as principais. E isso, queridos, é muito interessante, porque dentro da origem dessa palavra, né, que tem a ver com o joelho, isso fala muito da situação e do que significa se prostrar diante de uma divindade. Escute isso, que isso é importante. O que significa se prostrar diante de uma divindade? Em todas as civilizações antigas, independente dos deuses aos quais eles criam, existia sempre essa postura de que os homens, eles se ajoelhavam diante das divindades. E se ajoelhavam até diante das divindades, que eram consideradas como homens e Deus. Assim,
se entenda os imperadores, que muitos deles, os faraós, que muitos deles se consideravam não apenas, um alto governante, um imperador, mas eles também se consideravam também como deuses. E todos os seus súditos, eles tinham a postura de se ajoelhar diante da divindade. Você está entendendo? E o que é que acontece com isso? Toda a questão de fé e de sacrifícios que eram oferecidos às divindades, ou seja, o desejo de que as divindades pudessem abençoar, tá certo? Um povo, uma nação, uma cultura. Tudo isso era feito através de sacrifícios que eram oferecidos, e dentre os sacrifícios oferecidos, os povos, na verdade, eles entendiam que a bênção, elas iriam trazer exatamente essas três coisas. Elas iriam trazer poder e governo, elas iriam trazer favor de Deus, que era o suprimento do Senhor, a sobrevivência do Senhor, e isso também iria ser feito através da fertilidade. E é por isso que a gente tem tantos deuses antigos que se remetem a deuses da fertilidade, porque isso dependia o sustento, a sobrevivência, a permanência, a existência de um povo. A bênção e os sacrifícios eram oferecidos para que os deuses pudessem trazer a fertilidade dos campos, a fertilidade nos ventres, e que o Deus pudesse trazer poder para governar, pudesse trazer poder militar, e também pudesse trazer o favor de Deus, a bênção de Deus em tudo o que eles pudessem estar fazendo e realizando. Então, está muito dentro dessa realidade que fala sobre tudo isso. E isso, diante das divindades, poderia, tudo isso, esse combo, ele poderia ser traduzido como prosperidade. E era isso que o povo buscava diante das ofertas e sacrifícios aos seus deuses. Só que tem uma coisa. E todas essas coisas, elas têm uma origem, têm um ponto de partida. Aí a gente vem agora para a Bíblia. E vamos lá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Agora a gente vai entrar de fato na palavra. Verso 26. Veja o que é que diz a palavra. Acompanha comigo. Diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele, guarda isso. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus, agora olha para isso. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Ao final dessa palavra, viu Deus que o que ele havia feito era muito bom. Amém? Mas, agora porque a minha inquietação veio exatamente com essa palavra. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando Deus terminou essa parte que foi a pérola da criação, a pérola da criação é você. Amém? A obra-prima da criação de Deus é você.
Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Levante a estima dela, vá. Diga para ela, você é a pérola da criação. Meu Deus, isso é um depósito de pérolas. Amém? Você vai sair daqui já melhor, sabendo que você é a pérola da criação. Porque depois de Deus ter criado, Ele mesmo se impressionou. Ele criou tantas coisas exuberantes, tremendas, maravilhosas. Mas depois dele ter criado o homem, Ele disse, puxa, eu exagerei. Todos os dias eu olho no espelho e digo, Senhor, Tu exagerasse. Precisava fazer assim, né? Mas foi isso que Deus fez. Ele disse, poxa, ficou bom. Ficou bom. E aí, mas aí, vem aqui comigo agora e entenda uma coisa. Tudo que Deus faz é assim. Amém, irmãos? Com excelência. De forma perfeita. E não existe nada mais perfeito, nada mais complexo, nada mais do que a criação de Deus no homem. É a máquina mais perfeita do universo. É a coisa mais extraordinária, né? E a gente não tem tempo para falar com isso. Agora, me diga uma coisa, olha aqui para mim agora. Presta atenção. Foi Deus que criou, amém, irmãos? E por que Ele criou e Ele mesmo abençoou? Eu fiquei também com essa cara que você está fazendo, quando o Senhor começou a me incomodar, porque eu também não... Ele criou e Ele mesmo abençoou. Mas, vem comigo, Ele precisava abençoar? Foi Ele que criou. O próprio Deus que criou. Mas por que Deus abençoou? Aí eu vou lhe dizer. Deus, na verdade, Ele abençoou porque Ele estava dando a condição ao homem de ser fértil, de ser fecundo, de multiplicar, de sujeitar e dominar, de ser bem-sucedido, de ser próspero, de exercer uma posição de poder e de governo. O que Deus estava fazendo, quando Ele disse, e Deus abençoou, Deus estava habilitando e capacitando o homem a que ele pudesse ser fecundo, fértil, a que ele pudesse dar fruto, a que ele pudesse multiplicar, a que ele pudesse ter domínio, governo, poder, autoridade, a que ele pudesse ser bem-sucedido, ao que ele pudesse ser próspero. Então, a gente entende que a bênção de Deus, ela nos capacita a viver essa realidade. Quem quer viver essa realidade? Quem quer viver essa realidade de verdade? Você quer viver? Então diga eu. Amém? Então, queridos, isso é muito poderoso. E é por isso que é importante a bênção de Deus. Hoje você está entendendo o que significa a bênção de Deus sobre a sua vida. O que é ter a bênção de Deus em tudo o que nós venhamos a fazer ou realizar. Será que você tem a bênção de Deus naquilo que você está fazendo?
naquilo que você está realizando? Será que Deus está nesse negócio que você está fazendo? Será que Deus está nessa decisão que você está tomando? Porque se Deus estiver nesse negócio que você está realizando, nessa obra que você está fazendo, nesse empreendimento que você está realizando, eu quero te dizer que esse empreendimento, ele vai multiplicar, ele vai ser fecundo, ele vai ser próspero, ele vai exercer uma posição de governo, ele vai ter, na verdade, vai ser bem sucedido, e a bênção de Deus irá ser notória em tudo o que você fizer. Isso significa ter a bênção de Deus. Agora, além disso, existe uma outra peculiaridade no meio disso tudo. Porque de onde o Senhor trouxe tudo isso? Porque Deus, Ele criou todas as coisas a partir do quê? A partir do que Deus criou todas as coisas? Não. Ele criou com a palavra. Mas Ele criou do nada. Ele criou do caos. E a partir do caos, Ele criou e Ele mesmo abençoou. Então, o que é que isso significa? Isso significa que Deus, Ele sempre pode mudar o cenário de caos para a bênção de uma forma que só Ele sabe fazer isso. O que foi que Deus fez com Abraão? O que foi que Deus fez com Abraão? Deus chega para Abraão e disse: Abraão, eu vou te abençoar. Foi assim que Deus fez? Deus fez com Abraão: eu vou te abençoar. E vou fazer você pai de nações. Pais de reis, uma multidão de pessoas. Mas o que é que acontece? Abraão tinha uma mulher que era estéril. Como é que Deus iria fazer isso através de Abraão, se a sua mulher era estéril? O caos de Abraão era a esterilidade de Sara. E Deus pega aquele caos, aquele ambiente de impossibilidade, e Ele transforma aquele ambiente de impossibilidade, aquele caos, em algo, o que Ele transforma em bênção, porque Ele diz: eu irei te abençoar e farei de ti uma grande nação, e tu serás pai de nações. E isso não foi facilitado em nada na vida de Abraão. Porque quando Abraão se queixa e diz: mas Senhor, eu vou ser pai de nações, como se eu não tenho herdeiro? Será do meu servo Eliezer? Como será isso? E aí o Senhor disse: Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou cumprir essa palavra sobre a sua vida. E Abraão tinha 75 anos. E Deus só cumpre a palavra no momento mais crítico. No momento mais impossível. No momento mais improvável. Que era aos 100 anos dele e aos 90 de Sara. Ou seja, Deus traz uma palavra e Deus não melhora o cenário em nada. O cenário ainda se tornou pior, mas do caos, Ele foi poderoso para transformar o caos em um ambiente de bênção, e a promessa se cumpriu sobre a vida de Abraão, e nós só estamos aqui como resultado da bênção que recaiu sobre ele. Isso se tornou tão forte na vida de Abraão, que em outro episódio muito difícil na vida de Abraão, o Senhor chega para Abraão e diz: olha,
pega o teu filho Ismael e manda ele embora, manda ele ir para o deserto. Mas Senhor, como assim? Como assim? Atende a palavra da tua mulher, Sara, manda ele, bota aí as burras, bota o alimento e manda ele para o deserto. O deserto era o lugar do caos. Mas Deus havia falado para Abraão: Abraão, eu farei dele uma grande nação também, e eu irei abençoá-lo. Abraão descansa o coração e manda o menino embora. E Deus cumpre a sua palavra. Você está entendendo isso? Como isso é importante, é relevante para nós. Vemos e entendemos isso e sabemos, né, que ele sabia que o menino iria sobreviver e que ele seria uma nação tão próspera quanto. Então, a gente entende que Deus sempre tem uma capacidade de trazer a bênção sobre o caos. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje: qual é o seu caos hoje? Qual é o seu ambiente de caos hoje? Qual é o ambiente da adversidade sobre você hoje? O que precisa ser mudado? O que você precisa que seja trazido à existência que hoje não existe? Porque por isso Abraão, ele ficou conhecido como o homem que trouxe à existência aquilo que não existia. E o apóstolo Paulo fala isso em Romanos. E ele se torna o pai de nações. E não só isso, a partir dele, o Senhor diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você está entendendo isso? Então, hoje, qual é o teu caos? Qual é o caos de que você precisa de que uma chave seja virada? O seu caos é um caos de provisão e de escassez. Então eu quero te dizer essa noite que Deus é poderoso para abrir uma fonte nova, que Deus é poderoso para abrir um poço novo, que Deus é poderoso para te dar uma ideia nova, que Deus é poderoso para te trazer uma inteligência nova, que Deus é poderoso para trazer uma conexão nova, que Deus pode abrir uma porta nova, porque Deus, na verdade, Ele deseja te abençoar. Quem recebe essa palavra? Então se expressa. Qual é o teu caos hoje? O teu caos hoje é um caos familiar? Se o teu caos hoje é um caos familiar, se o teu caos hoje é um caos dentro do seu casamento, o ambiente de caos é no casamento, o ambiente de caos é com os teus filhos, qual é o ambiente de caos? Porque mesmo dentro desse ambiente, eu quero te dizer que primeiramente Deus pode mudar isso. Esse ambiente, mas Ele vai fazer primeiro quebrando a dureza do seu coração, fazendo de você um marido melhor, uma esposa melhor, fazendo de você um filho melhor, convertendo o seu coração, fazendo com que, na verdade, o poder de Deus, Ele atue primeiramente em você, para depois atuar depois no outro. Amém? Diga um amém por isso. Porque você espera muitas vezes, e nós esperamos, que no que diz respeito à bênção, Deus faça tudo e você não precise fazer nada. Mas não é. Esse não é o ambiente da bênção. O ambiente da bênção, ele começa em você. Porque significa que o ambiente da bênção remete você a estar de joelhos. Você está entendendo? Você está entendendo a dimensão do estar de joelhos? Porque você quer mudar muita coisa. Isso não quer dizer que estar de joelho resolve tudo, porque não adianta estar de joelhos e o coração está distante.
e não tem quebrantamento, não tem humilhação, e não tem obediência, e não tem santidade, não quer dizer nada de joelho, mas entendendo a dimensão do estado de joelho, que envolve todas essas coisas, eu quero te dizer, a bênção ela vai vir sobre você. A bênção vai vir sobre a sua casa. Deus vai fazer uma obra na tua família. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai envergar o seu coração e converter o seu coração, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus vai fazer uma obra extraordinária dentro da tua casa, porque Ele vai honrar a aliança que Ele tem com você e que expande e alcança toda a sua descendência e gerações. Amém por isso? Onde está esse ambiente de caos seu? Porque isso é muito importante para a gente entender. O seu ambiente de caos talvez seja o ambiente da infertilidade, que torna você infértil, estéril. Talvez seja esse, de não gerar frutos, de não conseguir multiplicar os frutos. É um ambiente de esterilidade. E dentro do ambiente da bênção de Deus, Deus declara: sede fecundos. Amém, queridos? Irmãos, isso faz parte do nosso DNA. Não tem. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Deus criou você e disse: eu vou te abençoar. Eu te abençoo. E a minha bênção te torna fértil e fecundo e capaz de multiplicar e de dar muito fruto. Você está entendendo isso? E por que você não dá fruto? Por que você não fecunda? Porque a esterilidade, ela estacionou e se alojou dentro de você. Eu quero te dizer que ela pode ter tentado até ser estacionada, a ser alojada dentro de você, mas a bênção de Deus, ela quebra toda esterilidade, toda infertilidade, ela quebra e ela é poderosa para abrir a nossa madre biológica e espiritual. E eu quero te dizer que a bênção do Senhor se estende e te alcança para te fazer fecundo e muito fértil, e que você irá multiplicar abundantemente. Não faltará frutos na sua vida, no seu caráter, na sua casa, na sua família, na geração de filhos e netos. Haverá bons frutos, frutos que permanecem, porque a bênção do Senhor está sobre você. Não tem porquê. Se a bênção de Deus está, Ele me capacitou para viver esta realidade. Amém, irmãos? Deus, Ele quer colocar em nós uma posição de governo. Diga governo. Esse é propósito de Deus desde o princípio, irmãos. Você crê nisso? Queridos, Deus nos colocou numa posição de governo, em uma posição de domínio. Olha para mim. Deus não fez isso para distinguir uma casta melhor, que nós somos uma casta melhor. Não. Deus fez isso por um único motivo. Uma posição de governo é uma posição de trazer o reino de Deus para o reino da terra. Amém? E é por isso que nós oramos, nós declaramos: venha o teu reino, e que seja na terra como é nos céus.
que o governo dos céus seja implantado sobre a terra. E para isso, precisamos estar em posições de governo, em todas as áreas. Mas sabe por quê? Por um único motivo. Porque quando Deus estabelece que o governo do céu venha para a terra, é porque Deus estabeleceu os modelos. E para estabelecer o reino, Deus irá fazer isso com os seus modelos. E Deus tem modelo para tudo. Modelo que Ele estabeleceu no céu é para que venha a ser governado na terra. E quando a gente fala de modelo, que é aquilo que o diabo tanto quer destruir, é porque isso muda, transforma, é que isso muda completamente o cenário, porque é Deus governando, é Deus sendo o Senhor. E a partir do momento que Ele estabelece um modelo de família sobre você, é um modelo de Deus que você passa a vivenciar dentro da sua casa. Você está entendendo? Quando Deus estabelece um modelo de sacerdócio, você, homem de Deus, se torna um modelo de homem aqui na terra. Você, mulher, se torna um modelo de Deus na terra, porque na palavra Deus tem modelo para tudo. É por isso que Deus deseja que nós estejamos em posição de governo, porque temos os modelos. Você entende isso? Aonde quer que você esteja, Deus vai estabelecer o seu modelo através da sua vida. E as pessoas olharão para você, seja você um médico, seja você um jurista, seja você um engenheiro, seja você um doutor, seja você um simples auxiliar de serviços gerais, mas você será modelo como auxiliar de serviços gerais, e as pessoas irão olhar para você, irão invejar a sua vida, irão invejar o seu caráter, irão invejar a sua família, porque você é um modelo. E é por isso que a bênção de Deus estabelece sobre você uma posição de governo. E Deus deseja estabelecer o governo do justo sobre a terra. Então entenda isso. Essa condição é uma condição muito poderosa. E Deus desafia Abraão a ser uma bênção. Gênesis 12, 2. Quando Deus estabelece que Ele deseja que nós estejamos em posições de governo, Deus está dizendo que mediante as motivações e intenções do nosso coração, Ele poderá nos levar a lugares altos. Amém, irmãos? Em posição de governo para honrar o seu nome. E Deus chega para Abraão em Gênesis 12, 2 e diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Amém, irmãos? Sê tu que desafio. Irmãos, deixa eu lhe dizer, o Senhor engrandeceu o nome de Abraão ou não? O Senhor engrandeceu o nome tanto de Abraão, que Deus resolveu botar o nome dele no nome de Abraão. Deus disse: eu vou tirar parte do meu nome e vou colocar no teu nome. E ele se tornou o pai, o patriarca da fé. A bênção
de Deus recaiu sobre nós por causa de Abraão. Você está me entendendo? E o Senhor ainda declara para Abraão: seja você uma bênção, seja você um agente de mudança do espiritual, do sobrenatural, de trazer à existência as coisas que não existem, de você poder mudar a realidade do caos. Amém, irmãos? Ser uma bênção é mudar a realidade do caos. Ser uma bênção é entender que essa realidade, você vai transformar o ambiente de esterilidade em um ambiente fecundo. Você está entendendo isso? Você vai transformar um ambiente de esterilidade, um ambiente de caos, em um ambiente sarado e fecundo. Isso é avivamento transformacional, que atinge as pessoas, e as pessoas transformadas, elas mudam o ambiente. Ontem nós estávamos falando aqui sobre o avivamento em Gales, e o avivamento em Gales gerou uma transformação social. Você está entendendo? Onde as cadeias foram esvaziadas, onde as pessoas não iam para os clubes, para as arenas, para os estádios assistirem jogos, porque eles preferiam estar dentro das igrejas cultuando e adorando ao Senhor. Você está entendendo? Os bares foram fechados, porque todas as pessoas que eram dependentes, elas foram libertas, elas foram salvas, elas foram saradas. Isso é um ambiente de caos, de esterilidade, sendo transformado num ambiente de bênção. Você veio para isso, e essa promessa que recai sobre Abraão, ela recai sobre nós, e declara para cada um de nós: sê tu, sê tu, sê tu uma bênção. Esse é o desejo do coração de Deus. Saber que você, sendo uma bênção, você vai provocar fertilidade, você vai trazer provisão, você vai estabelecer governo do céu, e a prosperidade, ela vai te alcançar. Só 3 pessoas acreditaram nisso. Precisamos ser bênçãos, querido, quando nós somos um canal de provocar redenção. Provocar a redenção do Senhor sobre a vida das pessoas, para que o plano da bênção seja estabelecido sobre a vida das pessoas. Por isso o Senhor diz: olha, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Olha que plano perfeito. Olha que plano perfeito. Olha o que é ser bênção. Você ser uma bênção é você mudar o caos. E as pessoas, quando olharem para você e abençoarem você, elas serão abençoadas. Nós temos um ambiente perfeito. Você está me entendendo isso? Quando eu entendo isso e compreendo essa bênção, que significa bênção de Deus sobre a minha vida, nós temos um ciclo perfeito entre nós. Porque eu sou bênção na sua vida e você é bênção na minha vida. Nós completamos um ciclo perfeito, com entendimento. Isso é poderoso, irmãos. Isso traz significado para nós, em saber que nós temos a validação do Senhor, provocando para que nós sejamos prósperos. E queridos, a prosperidade, ela está muito mais além do que ter dinheiro, amém? Muito mais além do que ter dinheiro. Prosperidade é algo muito mais abrangente e pleno.
E eu creio nisso. Você sendo bem-sucedido, fértil, exercendo domínio, poder, tendo o favor e a provisão de Deus, gerando muitos frutos na vida de muitas pessoas. Mas você precisa saber de uma coisa: a bênção, ela não vem de qualquer jeito. Deus não é irresponsável. Porque Deus é um Deus de princípios. E Ele não negocia os seus princípios. Amém ou não amém? E a bênção dele, de fato, existe. E Ele declara quais são as condições. Deuteronômio capítulo 28. A partir do verso 1. Entenda o que significa Deuteronômio 28. As condicionantes que declaram e diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não de qualquer jeito, mas tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e ti todas estas. Ontem nós estamos falando aqui com os homens sobre o ambiente de avivamento, sobre os sinais, mas falamos que mesmo diante dos sinais visíveis, extraordinários, nada disso tem valor sem a voz do Senhor. E aqui revela a chave, o segredo: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Não é só conhecer as Escrituras, porque talvez você seja um grande teólogo e conheça um pouco das Escrituras, mas não sabe de nada da voz do Senhor. E a voz do Senhor é só para aqueles que buscam a intimidade do Senhor. Você está entendendo? A voz e a palavra, com cuidado, atentando com cuidado, aí sim virão sobre ti e te alcançarão. Ei, você não precisa se preocupar, porque se você adotar essa receita, você não vai precisar buscar a bênção, porque ela estará atrás de você, ela estará correndo atrás de você, e elas irão querer te alcançar. Para onde quer que você for, ela irá com você. Abraão tinha tanta certeza, tanta convicção disso, e Deus o prosperou abundantemente, que ele chega para Ló e disse: Ló, agora você vai para um lado e eu vou para o outro. E aí Ló chegou e disse: e aí, para onde vamos? Escolha o lugar que você quiser ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda.
Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, não me interessa, sabe por quê? Porque a consciência que eu tenho dentro de mim é que a bênção do Senhor me acompanhará para onde eu for, não interessa. Se for o deserto será transformado. A convicção de que Deus estava ali abençoando. E o texto diz: bendito serás na cidade. Mas se você mudar para o campo, bendito será você no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, mas mais bendito também serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados todos os teus inimigos que se levantarem contra ti. Significa poder, significa domínio. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará a bênção que esteja nos teus celeiros. E em tudo o que você colocar a sua mão, eu vou abençoar na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Irmãos, olha aqui para uma coisa. Olha para Israel e vê se essa não é a palavra de Israel. Uma nação pequena, num monte de monstros ao seu redor, países muito maiores, com populações extremamente maiores, mas todas elas temem e têm medo de Israel. É a realidade dessa palavra. Eles têm medo, eles têm medo. Hoje vivemos um tempo de ameaça, uma ameaça onde estão querendo silenciar a voz da igreja, de profetas de Deus. Mas sabe por que isso? Porque eles têm medo da igreja. Eles têm medo. E não vão nos silenciar. O Senhor te dará abundância de bens. Quem recebe essa palavra? Do fruto do teu ventre, dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra. O Senhor, sob juramento, prometeu aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não em debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Irmãos, a receita é simples. O que requer de nós é a obediência. É não negociar com a voz do Senhor. Amém, irmãos? Em tudo que você for fazer, o Senhor está nisso.
Porque se o Senhor estiver nisso, a bênção dele estará sobre isso. Mas pensam em coisas. Tem coisas que pode ser o teu sonho. Tem coisas que pode ser aquilo que o teu coração, que é enganoso mais do que todas as coisas, deseja. E Deus não tem nada a ver com esse teu sonho. Deus não tem nada a ver, não tem parte com esse teu sonho. Isso não é projeto de Deus, porque está fora de princípio, dos valores. Não entra nisso, porque não vai ter a bênção de Deus. Mas se a voz do Senhor for clara para nós, e nós estivermos observando atentamente os seus mandamentos, a sua palavra, irmãos, virão sobre nós e nos alcançarão. O Senhor vai abençoar todas as obras da tua mão, todas as obras, porque o Senhor está com você. O melhor lugar para nós é no centro da vontade do nosso Deus. Não queira sair desse lugar. Esse lugar de segurança, esse lugar de conforto, esse lugar onde a bênção está. Você não precisa se preocupar. Tudo vai dar certo. Vai acontecer. Amém. Quem recebe essa palavra? Se expresse e fique de pé no nome de Jesus. Eu creio que Deus quer nos alinhar. Ei, o Senhor quer te alinhar ao seu senhorio. O que é isso, pastor? Deixa Ele ser teu pastor. Amém? Mas só que Ele só vai ser pastor se primeiro Ele for Senhor. Deixa Ele ser Senhor. Porque se Ele for Senhor, Ele vai ser teu pastor. O que significa ser pastor? Significa que Ele vai cuidar de você. Irmãos, olha aqui para mim. É muito bom ser cuidado. É muito bom. É muito bom você sentir o cuidado de Deus sobre a sua vida. É muito bom. Às vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, mas o cuidado de Deus é nos mínimos detalhes na nossa vida. Estar debaixo do seu senhorio e da sua vontade é o melhor lugar. Ouvir a sua voz em tudo e validar a sua voz no meio de tantas vozes, mas discernir, porque se você é a ovelha do seu pastoreio, você vai conhecer a voz do seu pastor. Você não será confundido. Amém? Não será confundido. Tenha zelo nisso. Zelo
em ouvir atentamente a sua voz. A bênção do Senhor, ela não nos causa dano. Amém? A bênção do Senhor não nos causa dor e sofrimento, porque o desejo dele é que, se nós entendermos e nos colocarmos na posição da bênção. Qual é a posição da bênção? De joelhos. Essa é a posição. A posição de joelho, ela remete que Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele ordena, Ele manda, a vontade é dele e eu obedeço. Esse é o melhor lugar. E assim sendo, Ele vai nos habilitar a ser fecundo, a ser fértil, a ser bendito. Bendito nós seremos. Benditos nós seremos. Benditos nós seremos. Benditos vem de bênção. Você está entendendo? Bendito você será. Abençoado você será. Em tudo. Em tudo. Então entenda, não saia da sua posição. Entenda o senhorio do nosso amado, entendendo quem Ele é e quem eu sou. A bênção será permanente sobre nós. Eu creio, irmãos, que a bênção está intrinsecamente ligada ao abençoador. Não adianta querer a bênção sem um abençoador. Meu irmão, pode desistir. Pode desistir. Faça o caminho inverso. Eu desejo o abençoador primeiro. Eu não abro mão do meu abençoador primeiro. O amado da minha alma, o meu Senhor, o meu Redentor, o meu Salvador. Ele é maior, Ele é melhor do que qualquer bênção que porventura Ele possa me dar. Eu não abro mão dEle em lugar de qualquer bênção. Ele é a maior bênção para mim. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não sou ninguém. Sem Ele eu não tenho nada. Entenda isso, compreenda isso. E se você pôr isso em ordem, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Olha, uma coisa não vem dissociada do outro. Eu não quero apenas as águas, eu desejo a fonte. Eu quero a fonte. Coloque sua vida diante do abençoador. Realinha o teu coração essa noite e entenda que está nas nossas mãos mudar a realidade. Ele já fez tudo.
Ele já fez tudo. O mais difícil Ele já fez. Ele nos deixou um testamento, nos deixou uma herança. E só existe força de lei o testamento depois que o testador morre. E ele já morreu, mas também já ressuscitou ao terceiro dia. E hoje vive e está sentado à direita de Deus. E sobre ele existe todo o poder. Ah, Senhor, vem essa noite, Senhor, e realinha o nosso coração. Realinha o nosso coração, Senhor. Nós precisamos de você. Nós dependemos de você. E sem você nós não conseguimos. Não conseguimos. Não temos competência nem capacidade. Só através de você. Ah, Espírito Santo de Deus, descortina os nossos olhos, abre o nosso entendimento e rasga o nosso coração essa noite, para entendermos que Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a nos submetermos à sua vontade, ao seu senhorio, à sua soberania. Precisamos ouvir a sua voz, Senhor. Precisamos da sua voz. Queremos ser vigilantes como Abacuque foi vigilante. Abacuque, ele decidiu: pôr-me-ei na minha torre de vigia, para ver o que o Senhor me dirá, eu vigiarei. Nós queremos vigiar, nós queremos estar atentos para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Oh, Espírito de Deus, vem aqui. Vem aqui e gira uma chave no nosso coração. Traz uma metanoia hoje na nossa mente, Senhor. E nos ponha de joelhos